Olá, estamos aqui no Ponto dos Concursos. Hoje nós vamos ter uma aula de atualidades, vamos falar sobre a crise hídrica. Eu sou o professor Rodolfo Vizentim e é um prazer estar aqui com vocês. Estamos aqui, fazendo um árduo trabalho, temos uma banca um pouco complicada, mas que a gente tem aí obtido grande sucesso. Hoje nós vamos falar sobre a crise hídrica, vamos focar principalmente CESP, SEBRASP, para que a gente continue a ter aquele sucesso tradicional aí, que estamos aí há anos nessa estrada aí, colocando pessoas no serviço público, assim como eu, que também sou funcionário público. Então vamos começar então? Temos aqui então a crise hídrica, um tema fortíssimo e que tem caído assim em vários concursos públicos. O que a gente pode entender hoje sobre crise hídrica? Nós vamos focar inicialmente no nosso Brasil, principalmente na região sudeste. A gente está vendo que desde o final de 2013, a região sudeste, ela convive com um risco sério da falta de água. Principalmente a região metropolitana de São Paulo, que foi uma das regiões mais atingidas com essa falta de água. Por exemplo, o sistema Cantareira, que é o mais importante para o abastecimento da capital paulista, quase entrou em colapso. No auge da crise, o volume de água armazenado nele chegou em torno de 8%. A falta de água trouxe graves consequências para a sociedade, com reflexo no cotidiano da população. Agora, nós vamos procurar também, a partir desse momento introdutório, entender quais são as causas dessa crise hídrica. Nós vamos procurar compreendê-las de forma bem detalhada, de forma bem minuciosa, porque é um tema muito importante, é um tema muito quente para cair aí no nosso concurso. Nós temos então as várias causas aí que falam sobre a crise hídrica na região citada. Nós temos a famosa seca atípica, num fenômeno conhecido como asas. Num outro slide eu vou mostrar para vocês e vou explicar como é esse fenômeno. Aqui eu quero que vocês saibam que é uma seca atípica, tá? Uma seca fruto de questões aí climáticas. Um outro fator que a gente vê também, que tem contribuído para a questão dessa crise hídrica, é a gestão errática dos recursos naturais, dos recursos hídricos. Os nossos governos, muitas vezes, eles estão gerindo mal a questão de águas no nosso país, na nossa cidade, nos nossos estados. E o que a gente tem visto muito associado a essa questão, por exemplo, da gestão errática, é a falta de investimento em obras. Vou dar um exemplo que muitas pessoas não percebem no que diz respeito a essa gestão errática. Nas principais cidades do nosso país, vamos pegar, por exemplo, a região metropolitana de São Paulo, nós estamos vendo a construção de muitos prédios. Prédios, em sua maioria, por exemplo, muito altos, com uma concentração grande de pessoas. É o que a gente chama de verticalização. Essa verticalização, por exemplo, ela sobrecarrega o sistema de água. Como assim, professor? Ela sobrecarrega os canos, ela sobrecarrega os dutos e, consequentemente, nós vamos ter, por exemplo, vazamentos enormes. Esse vazamento causa um desperdício muito grande de água e isso contribui naturalmente para a crise hídrica. Então, essa questão de gestão errática, ela é muito séria. É necessário que as nossas cidades, elas tenham elas têm que ter um projeto para poder, entender melhor essa verticalização, e as nossas cidades, elas têm que estar preparadas para a verticalização e o consequente aumento do volume de água consumida. Nós temos também, um outro fator que contribui muito para a crise hídrica, é a questão do crescimento populacional.
né? As principais cidades do Sudeste, elas nos últimos anos, né, elas estão com um crescimento do número de pessoas muito grande. E esse crescimento populacional não veio acompanhado da ampliação dos sistemas de irrigação e tratamento de água. A urbanização desordenada, por exemplo, com a ocupação irregular de mananciais e poluição dos rios, também agravou o problema. Então eu vou fazer questão de frisar isso, eu vou fazer questão de falar novamente para vocês sobre essa questão da ocupação desordenada, essa urbanização sem planejamento, tá? A gente vê aí, né, que várias áreas até então que não eram construídas passaram a ser ocupadas pela população desses grandes centros urbanos. Consequentemente, nós vamos ver degradação nos mananciais. Essa degradação nos mananciais, ela dificulta a reposição da água, o que vai contribuir e muito para a crise hídrica. E além disso, os nossos rios eles estão muito poluídos. A poluição dos rios nas grandes cidades dificulta o ciclo da água, dificulta que nós tenhamos água em abundância para que a gente possa atender e propiciar à população uma melhor qualidade de vida, tá? Aí a gente tem um outro tema aqui muito bacana, que o pessoal tem comentado muito, se a crise hídrica é um fenômeno somente do Brasil ou é também um fenômeno global. Nós podemos falar que a crise hídrica é sim um problema global, atinge cidades de médio porte, atinge também várias metrópoles espalhadas pelo mundo afora. Eu vou mostrar para vocês em breve o exemplo de algumas cidades afetadas pela crise hídrica. E a ONU recentemente divulgou um estudo que, se nada for feito, em até 10 anos, cerca de 48 países no nosso planeta não terão água suficiente para abastecer suas populações. Ou seja, é um problema muito sério, é um problema que não deve ter que ser pensado somente em nível de país, estado ou município. É de fato um problema global. E problema global, ele deve ser tratado sempre de maneira multilateral para que nós tenhamos uma solução que possa atender a contento as populações espalhadas pelo mundo inteiro, tá? Então, eu vou fazer esse giro aí pelo mundo, né? Esse giro pelo mundo, ele vai mostrar, né, como que algumas cidades estão aí no que diz respeito à crise hídrica. Nós temos o Rio de Janeiro, tá? Hoje, o Rio de Janeiro é a cidade brasileira, a única entre as 20 metrópoles mais ameaçadas no mundo. Ah, professor, mas é questão de São Paulo. A questão de São Paulo, né, é uma questão, né, associada às causas que eu expliquei no início da nossa aula, tá? Mas São Paulo está melhor preparada para a questão de abastecimento do que a cidade do Rio de Janeiro. Cidade do México, tá? O governo tem procurado captar água em pontos a dezenas de quilômetros de distância. Então, o custo da água, no caso da cidade do México, é um custo caro. Consequentemente, nós vamos ter também, né, um custo de vida maior, porque muitas pessoas não têm noção de que quanto maior for o preço da água, maior será o preço dos gêneros alimentícios, maior será também o preço da energia elétrica. Quando você vive num país no qual a energia hidrelétrica é a principal fonte de geração de energia elétrica, consequentemente temos também um aumento da inflação, ou seja, o custo de vida como um todo, ele fica muito grande. Já em Los Angeles, neste ano, ou seja, em 2015, nós tivemos lá uma severa crise. Para que vocês tenham uma noção, o governo de Los Angeles impôs à população um racionamento, tá? Esse racionamento,
em torno de 25%. Ou seja, uma solução bem drástica para que a crise hídrica afete menos essa importante cidade dos Estados Unidos. Falando ainda dos Estados Unidos, temos Nova York. Para vocês terem uma noção, na década de 1990, o governo nova-iorquino pagava fazendeiros para que esses fazendeiros plantassem árvores em suas propriedades, para que o plantio de árvore pudesse preservar as nascentes e as fontes de água. Então, meus amigos, eu estou mostrando para vocês que importantes cidades do mundo passam também por problemas relacionados à questão da água, mas também estão apresentando soluções para poder suprir, sanar esse problema. Londres. O governo de Londres, assim como a cidade do México, tem captado água em regiões distantes. E além disso, o que a cidade de Londres tem feito? Está tratando as águas marinhas e tratando também as águas salobras, ou seja, fazendo um processo de dessalinização da água salgada, um processo também caro, eficiente, mas que aumenta o custo aí para que a gente tenha água. Pequim, tá? Só para vocês terem uma noção, Pequim, né, fica numa região de clima mais seco na China, tá? A região, né, mas assim, do sul da China é uma região mais úmida. Então o que o governo chinês fez? Construiu um canal de cerca de 2.500 quilômetros. Esse canal traz a água do sul do país, que é uma região mais úmida, e leva a água para Pequim, que está numa região de clima mais seco. Agora, Pequim e outras cidades da China sofrem um problema muito sério que, né, contribui para uma crise hídrica. Mas, professor, qual seria esse problema sério? Os rios, em sua maioria, são muito poluídos. Então, esse é um fato interessante que tem caído em prova. Rios poluídos contribuem em muito para a crise hídrica. Tóquio, lá no Japão, tá? Todas as fontes de água existentes em Tóquio, elas são, por lei, propícias para o consumo humano. Os vazamentos nas tubulações lá de Tóquio não chegam a 2%, ou seja, é um índice de desperdício de água no que diz respeito a vazamento dos canos e dutos muito pequeno, tá? E uma coisa que não existe em Tóquio é a questão do furto da água. Para vocês terem uma noção, aqui no Brasil, nas principais metrópoles, principalmente em São Paulo, como vocês já devem ter noticiado, já devem ter visto aí notícias, a questão do furto de água é um problema sério. Esse furto de água, ele também causa um aumento do custo produtivo e ele também contribui para a crise hídrica. Meus amigos, eu encerro esse primeiro momento e volto daqui um tempinho com mais uma importante aula sobre a crise hídrica. Muito obrigado. Qualquer dúvida, estamos aí para o que der e vier. Olá, estamos aqui mais uma vez. Nós vamos dar início ao bloco 2 da nossa aula sobre crise hídrica, tá? Nós vamos falar aqui de algumas soluções que podem, né, ser utilizadas para que a gente reduza esse problema relacionado à falta de água, né, e que a gente possa ter água em abundância para que a gente tenha aí melhor qualidade de vida. As soluções, né, que são assim mais viáveis a curto prazo, né, e também mais baratas, são essas que estão aqui apresentadas na nossa tela e que eu vou fazer, né,
um relato aqui para vocês e é de grande importância que vocês prestem atenção nessa explicação. Então vem comigo aqui. A recuperação da cobertura vegetal em áreas de mananciais é uma das principais medidas para combater o colapso do abastecimento. Então, ó, o que a gente tem que fazer? Recuperar a cobertura vegetal nessas áreas de mananciais. Isso é muito importante. Por que, azeitona? O desmatamento altera o ciclo de chuvas e, consequentemente, prejudica a recarga de reservatórios subterrâneos. Por exemplo, no sistema Cantareira, restam apenas 20% da mata original. Aí a gente também tem, né, algumas outras coisas que podem contribuir para que a gente tenha, né, um melhor aproveitamento, para que a gente tenha à disposição de nós mais água. Nós podemos adotar novas tecnologias como o reuso de água. Podemos utilizar, né, águas de chuva, podemos utilizar, né, águas até mesmo fazendo o sistema de tratamento de esgoto. Então a gente tem muitas formas de reutilizar a água. Algumas formas são, né, projetos mais caros, mas outros, por exemplo, são assim bem baratos. Nós tivemos um exemplo interessante de reuso aí de água nos principais estádios que receberam os Jogos da Copa do Mundo no Brasil no ano de 2014, né? Muito desse reuso da água estava relacionado, por exemplo, né, para poder abastecer, né, as caixas d'água, né, os que vão consequentemente ser utilizada nas descargas dos vasos sanitários, água sendo utilizada também para poder irrigar a grama. Então o reuso da água é uma solução importante para essa questão relacionada à crise hídrica. Nós também podemos ter, né, a questão da dessalinização da água do mar, que eu comentei com vocês no nosso bloco 1, que são assim soluções bem possíveis. Agora, é muito importante também, tá, que nós, enquanto cidadãos e os governos, né, tomem medidas de conscientização em relação à população, para que a população evite o desperdício de água. Algumas cidades do Brasil, elas inclusive, né, aprovaram através de suas legislações municipais, através da Câmara de Vereadores, multas e alguns tipos de sanções a pessoas que, por exemplo, desperdiçam água, que no momento de crise, de forma desnecessária, estão lavando calçadas como uma forma, por exemplo, errônea, né, de reduzir a poeira, lavando carros, desperdiçando água de maneira geral. Muito, né, da água desperdiçada no nosso Brasil, das nossas cidades, é fruto da falta de conscientização da nossa população. Vai essa dica aí, ela é muito importante. A gente deve ter sim uma conscientização acerca da importância da água. Água é vida. Eu falei com vocês, né, no bloco 1, que a seca na região sudeste foi, né, um fenômeno atípico, tá? E eu vou explicar esse fenômeno atípico, que ele andou caindo aí já em alguns concursos. Aí eu estou utilizando aqui, né, um mapa interessante, disponível aí no Clima Tempo, tá? Um mapa interessante. E nós temos aqui, né, a questão do ASAS, que eu falei com vocês no nosso bloco 1. Então, o que seria o ASAS? É uma sigla para a alta subtropical do Atlântico Sul. Então a gente tem que entender, e com esse mapa a gente consegue, né, aprender como esse fenômeno meteorológico ocasionou essa seca atípica, tá? O que o ASAS faz?
ele obstrui as correntes de ar úmido que naturalmente se deslocam da Amazônia em direção ao centro-sul do país durante o verão. Então, vocês conseguem observar aqui através do mapa, tá? O que o ASAS faz, por exemplo. O ASAS, ele vem bloqueando, conforme eu acabei de falar, o ar úmido que se desloca da Amazônia em direção à região centro-sul do Brasil, tá? Nós temos esse fenômeno conhecido como Zona de Convergência do Atlântico Sul, cuja sigla é ZCAS. Esse sistema é caracterizado por uma extensa área de instabilidade associada a muita nebulosidade e precipitação por alguns dias consecutivos. Ele é o responsável, em boa medida, pelas chuvas que caem sobre São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo, tá? Então nós temos aí essa região. O que acontece? O fenômeno conhecido como ASAS, tá? Que é um fenômeno meteorológico, conforme eu falei com vocês, tá? Ele barra o canal de umidade da Amazônia. Ao barrar o canal de umidade da Amazônia, tá? Para o Paraguai, o norte da Argentina, o sul do Brasil, teve fortes chuvas, tá? E esse sistema de alta pressão acabou impedindo que chegasse aos estados do Sudeste frentes frias originadas no sul do continente. Essas frentes frias ficaram bloqueadas sobre Argentina e Uruguai. Então, a gente consegue observar, né, que esse fenômeno meteorológico, ele acabou barrando, conforme a gente consegue observar aqui no nosso mapa, essa questão, né, da umidade, nessa questão relacionada, né, ao ar úmido oriundo da Amazônia e acabou ocasionando uma seca atípica que muito contribuiu para a crise hídrica. Então isso aqui, moçada, é uma coisa que tem sido muito cobrada e eu queria que vocês prestassem bem atenção, gravassem bem essa explicação que eu dei para vocês, tá? Ela é de grande importância e a gente não pode esquecer disso. Beleza, meus amigos? Aí eu coloquei mais um dado aqui interessante nessa nossa aula, muito bacana sobre crise hídrica, que a gente também vê aí sendo cobrado nesses certames, que seria o gasto de água no Brasil por setor, tá? Então nós temos aqui o gasto de água por setor em 2014 e em 2015. Conforme vocês podem observar, nós temos aqui, ó, 72% do consumo de água no Brasil está onde? Nas atividades agropastoris. Cerca de 7% estão nas atividades industriais, 11% exclusivamente na pecuária, 9% da água consumida pela população urbana e a população rural, ela consome apenas 1% da água. Então nós podemos concluir que a maior parte da água consumida no nosso país, ela vai para o setor de agricultura, que usa essa água de forma intensiva. Quanto maior for o custo da água, maior será também o preço dos nossos gêneros alimentícios. Quanto maior é o preço dos nossos gêneros alimentícios, maior será também a inflação. Ou seja, o nosso dinheiro vai perdendo cada vez mais poder aquisitivo. Eu coloquei aqui também para vocês, né, de forma assim bem resumida, bem objetiva, como funciona o ciclo da água, ou também conhecido como ciclo hidrológico. Então nós temos aqui
a água nos oceanos, lagos e rios. Temos o 2, que são os lençóis freáticos, tá? Então o que a gente vê, né? As setas nos mostram muito bem. Essa água, ela evapora, formam as nuvens, né? Nós temos um processo conhecido como condensação. Aí o que nós vamos ver? Nós vamos ver as precipitações, vamos ver as chuvas. Chuvas e também, né, o derretimento de gelo e neve vão contribuir naturalmente para que a gente tenha o ciclo da água ou hidrológico de maneira completa. Essa água, ela infiltra nos solos, essa água está pelos rios e assim sucessivamente. Como é um ciclo, é muito perigoso que, por exemplo, a gente interrompa esse ciclo. Quanto maior for o desmatamento, mais dificuldade nós temos para a reposição, por exemplo, de água dos nossos lençóis freáticos. Aí, para a gente finalizar a nossa aula, eu coloco aqui uns fatores também muito bacanas que somam-se a essa questão relacionada à água. Eu chamo o D de degradação, eu chamo o A de abuso e eu chamo o M de mudanças climáticas. Então, esses 3 elementos, né, contribuem muito para essa questão relacionada à água. Então vamos ver o D, os pesticidas. A água do solo pode ser contaminada com pesticidas e outras substâncias tóxicas. Toda água armazenada por dezenas e milhares de anos em função do número muito grande do uso de pesticidas pode ser inutilizada, pode se perder e pode ficar contaminada. Muitas vezes a gente não tem noção dos males que o uso intenso dos pesticidas traz para a água. E eu falei com vocês anteriormente que cerca de 72% da água consumida no nosso país está onde? Na agricultura. Nós temos também um D aqui, degradação, lagos e rios mortos. Então o que nós temos? Os nutrientes que são arrastados dos solos, das plantações para rios e lagos pelas chuvas, estimulam o crescimento de algas. Essas algas, elas acabam com o oxigênio da água. E quando elas acabam com o oxigênio da água, tornam a água imprópria para o consumo dos peixes e outros seres aquáticos. Então, outro fator também que está relacionado à água, que muitos de nós, a gente acaba não percebendo e a gente não vê isso aí na maioria das aulas tradicionais. Nós temos aqui também, lembremos, o abuso, a questão da irrigação. 72% das nossas águas aí, elas estão relacionadas a quê? Ao uso da água da agricultura. Por exemplo, no século XX, muitos ambientes aquáticos, como rio, lagos e pântanos e mangues, foram sendo comprometidos por projetos de irrigação e, consequentemente, o uso irregular do solo. Por exemplo, o Mar de Aral é um exemplo extremo dessa situação. Nós temos também os chamados efluentes tóxicos. O que seriam esses efluentes tóxicos? São substâncias contaminantes. A principal delas, todos nós já ouvimos falar, a questão do mercúrio. A gente acha mercúrio em aparelhos eletrônicos, achamos mercúrio no uso da mineração. O mercúrio, que é um efluente industrial, ele é extremamente venenoso e ele contribui muito para que a gente tenha, uma água e, obviamente, que não possa ser consumida por animais e por nós seres humanos. Temos também a questão da chuva ácida. Lembremos, chuva ácida, mudanças climáticas. Os óxidos que são liberados pela queima de combustíveis reagem com a água e oxigênio na atmosfera, formando ácidos, como, por exemplo, o ácido sulfúrico, o nítrico, que esses ácido sulfúrico e nítrico, carregados pela chuva,
tá? Eles acabam envenenando os rios, envenenando as terras, matando as plantas e causando doenças. Meus amigos, eu acredito, né, que esses bloco 1 e bloco 2 tenham contribuído para que a gente possa entender de fato a crise hídrica que afeta aí cidades do Brasil e cidades do mundo. Estou à disposição de vocês. Qualquer dúvida, estamos aqui no Líder de Aprovações no Brasil, o ponto dos concursos. Muito obrigado e fique com Deus.